Bem-vindo à taverna da Não Tagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Olá vocês, sejam muito bem-vindos a mais uma Taverna do Anão Tagarela, tudo beleza? Estamos aqui em mais uma live com um tema que é um tanto quanto esperado pela galera, que é mais uma vez narrando no mundo antigo. Só que dessa vez foi na nosso querido América do Sul. Com um convidado, por favor, se apresente, fale um pouco de você. Salve meus parentes, eu sou Poraquê Munduruku, indígena em retomada no contexto urbano, aqui em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Sou reconhecido pelos meus parentes como Mombeuzara, né, que é uma palavra no tupi antigo para contador de histórias, narrador, né? Eu sempre repito que eu não sou cacique, nem muito menos pajé, sou um Mombeuzara, um contador de histórias, né? E a gente conta histórias com E e com H. E quem ouve é que precisa ter o discernimento para saber cada caso, né? E quero agradecer pelo convite de estar hoje falando sobre duas coisas que eu gosto muito, que é RPG e povos indígenas. Pô, maravilhoso, maravilhoso. Bom, vamos começar com... Eu odeio falar essa frase porque eu é sempre tão redundante. Vamos começar com o começo, enfim... Vamos. Primeiro, se você, num cenário, já que RPG, a gente muitas vezes nós gostamos muito de embasar uma realidade, alguns fatos da realidade para poder transformar as nossas aventuras mais vivas. O que você recomendaria pra gente poder, de uma forma respeitosa, usar ele como uma forma de inspiração ou até mesmo da gente poder... basicamente inspiração pra gente poder transformar nas nossas obras. Tem algum tema, alguma recomendação que seria interessante? Eu acho assim, para nós, povos originários, para nós, pessoas indígenas, o RPG ele dialoga muito com a nossa forma tradicional de se comunicar e de transmitir histórias, né? Porque a gente não faz, por exemplo, essa diferença que é tão cara, assim, ela não é tão óbvia para nós quanto o colonizador faz parecer, né? A diferença entre realidade e ficção. Então, através das narrativas tradicionais, através dos simbolismos que ela carrega, através de metáforas, a gente transmite através das gerações o nosso estar no mundo, né? Quem nós somos, o que é cada povo, as nossas memórias, os nossos princípios, os nossos valores, eles são transmitidos através de narrativas tradicionais desde sempre, né? Em volta das fogueiras, em volta. Então, e a oralidade, esse jogo, né? Porque quem conta a história, por mais que seja só uma pessoa que conte a história, nos olhos de quem ouve, na expressão do rosto, um bom contador de histórias, ele vai vendo que caminhos percorrer, para onde tende, para o que dá mais peso, o que é mais interessante. Então, esses jogos narrativos, né, que eu prefiro até chamar, a gente prefere até se referir ao RPG como jogos narrativos, são algo que já fazem parte da nossa tradição, né, do nosso estar no mundo, da nossa forma de ser enquanto povo originário. Então, para mim, sempre fascinou muito, porque eu acho que dialoga muito. E eu acho que uma coisa que é importante para a gente respeitar, quando a gente aborda os povos originários e as nossas histórias, as nossas tradições nas mesas, nos jogos de RPG, eu acho que é a primeira coisa não esquecer que os povos indígenas, nós também somos gente, né, parente? Porque, desgraçadamente, é uma coisa que o colonizador costuma esquecer com muita facilidade. Por exemplo, você vai ver numa mesa de D&D, por exemplo, né? D&D, ou quando eu comecei a jogar lá no iniciozinho dos anos 90, o AD&D, né? Eu cheguei a jogar o AD&D, né? E aí a gente vai ver no D&D. D&D é muito sobre uma desumanização dos selvagens, dos
dos nativos do lugar, né? Tu vai ver sempre a narrativa clássica de RPG, né, representada pelo D&D, ela é o que? É um grupo de aventureiros que estão desbravando os ermos, que estão levando a civilização aos lugares incivilizados, né? Estão desbravando, explorando terras desconhecidas, terras estrangeiras. E quem são esses estrangeiros? São aqueles que são dignos apenas de morrer, né? Os orcs, os goblins, os trolls, esses seres desprezíveis que nós precisamos simplesmente matar e pilhar, né? Matar, pilhar e destruir, para subir de nível, para acumular XP, para acumular moedas de ouro, para acumular relíquias, né? Então eu acho que para ser respeitoso, a gente precisa primeiro lançar um olhar crítico sobre isso, né? As narrativas clássicas de RPG muitas vezes são narrativas coloniais, né? E você vai ver esse modus operandi ele ser reproduzido em outros jogos, né? Mesmo naqueles que se dispõem a, de alguma forma, trazer elementos mais nacionais, mais brasileiros, por exemplo, Desafio dos Bandeirantes, né? O Desafio dos Bandeirantes, ele escancara essa metáfora que está presente no D&D, porque aí já não são mais goblins, orcs ou o que o valha. Aí já é a luta do colonizador contra os povos indígenas mesmo, né? E aí você deve imaginar o quanto para nós é doloroso esse tipo de retratação, né? Então, eu acho que um primeiro passo importante é lembrar que índio, indígena, também é gente. Muito obrigado por estar aqui, cara. E eu ia comentar do desafio dos bandeirantes, da bandeira do elefante arara, que foi um dos primeiros cenários que nós tivemos aqui no Brasil, né? Que fala sobre a nossa história, que tem muitas partes que você falou. E é uma coisa que, quando a gente estava estudando para a pauta, eu fiquei muito curioso da tua resposta, vou aproveitar para perguntar. Nem você falou, a gente tem todo o contexto RPG de histórias que são movidas por você ir para um lugar ermo, como você mesmo falou, desbravar, né, aquele lugar, trazer entre a civilização, o próprio Bandeira também tem isso, o D&D, e até mesmo outros sistemas menos de aventureiros, como o Vampiro, que estão não é exatamente caça, mas é uma sociedade que está além da sociedade normal e que vive por debaixo e tem uma sociedade alternativa dentro. Então, cara, uma coisa que eu fico muito curioso pensando nesse jogo que normalmente a gente joga, né? Como você sugere, né? Que daria pra fazer um D&D que seja mais respeitoso, um vampiro que seja mais respeitoso, porque é o problema que eu vejo muitas pessoas tendo e procurando maneiras de remediar. Então, por exemplo, eu jogo D&D, beleza. E até as pessoas estão nessa fala, cansado de fazer uma aventura de entrar em masmorra, de desbravar, não sei o quê. Eu quero contar outro tipo de história. E pensando nesse contexto que a gente tá falando, como você sugeriria a gente contar outros tipos de história tendo essa base dos povos originários brasileiros? Cara, eu sempre gostei muito de Mundo das Trevas. Eu sempre gostei muito do World of Darkness, sabe? Eu tenho um carinho muito grande. Não é à toa que por muito tempo, né, durante muito tempo a gente teve um grupo, eu não sei se vocês ou o público de vocês conhecem, né, que é a Brasil in the Darkness, que é um grupo de produtores de conteúdo, né, de fãs do Mundo das Trevas, que a gente produz conteúdo, né? Eu não estou mais fazendo parte desse grupo, né? Recentemente eu me desliguei da Brasil in the Darkness, mas a gente tem uma longa trajetória aí, pelo menos, longa mais ou menos, né? Acho que a partir de 2018, né? Começa formalmente, acho que 2017, 2018, a gente começa com a Brasil in the Darkness, com essa proposta de adaptar elementos das culturas nativas desse continente que mal chamado América, né, que nós povos indígenas preferimos chamar de Abiyala, trazendo elementos das culturas indígenas, das culturas afrodiaspóricas e adaptando esses elementos da forma mais respeitosa possível a partir do protagonismo de pessoas indígenas, de pessoas negras, para o universo do Mundo das Trevas. E o que me atraiu particularmente, e a gente produziu muita coisa, né? A gente fez uma abordagem para vampiro a partir dos Legados Afogados, né? Que é são seres que surgem aí no
na edição de 20 anos de Vampiro, né? Vampiros nativos, indígenas, que a gente vai trabalhar. E a gente lançou um suplemento sobre adaptando a cosmologia das religiões de matriz africana, de alguma forma, para o universo de Wraith, de Oblivion. Adaptamos para Change, ali, The Dream, elementos do... Eu odeio essa palavra, né? Folclore nacional, né? E aí a gente, que é uma palavra que a gente repudia muito, né? Porque o folclore, ele é sempre algo menor, né? Existe a cultura e existe o folclore, né? E assim, basicamente, se é europeu, é cultura, né? Folclore é sempre uma coisa para quem é inferior, né? Para fora. E aí a gente trabalha tudo como cultura, mas a gente fez essa adaptação do Saci, da Matilda Pereira, da Curupira, Caipora e tal, para o universo de... E por que essa atração? Porque a proposta do Mundo das Trevas não é que você seja o herói combatendo o monstro. Normalmente, a abordagem clássica de RPG, você, quanto jogador, você é convidado a interpretar sempre o outro, né? O monstro, ele é desumanizado, ele é alguém que não é digno, ele é alguém que merece morrer. E aí você combate, sem culpa. Você mata sem culpa, você... E o Mundo das Trevas, ele marcou, foi uma virada lá no início dos anos 90, porque o jogo te convida a ser o monstro. No Mundo das Trevas, você é o monstro, né? Você é o vampiro, o lobisomem, a bruxa, o fantasma, a visagem, a assombração. E é tipo assim, e você é que assola as pessoas, ditas as pessoas de bem, né? Os seres humanos que não são monstruosos, os não monstruosos. Então ela te convida a ser o monstro e a jogar na perspectiva do monstro, mas não para legitimar. Não é para te legitimar, seja um monstro. Não é que o jogo, ele vai te dizer, seja um monstro e faça, embora muita gente jogue assim, né? Embora muita gente jogue o Mundo das Trevas como se fosse um super-heroes da vida, né? Como se fosse um jogo de super-heróis, humanos com poderes. Mas não é essa a proposta do jogo, né? Isso é uma subversão da proposta do jogo. A proposta do jogo nós não convidamos para ser monstro, mas para que você reflita sobre o quanto de monstro, o quão monstruoso existe dentro de nós, o quanto de monstro existe dentro de nós, o quanto nós podemos ser monstruosos. Por isso que em Vampiro, por exemplo, qual é o objetivo de Vampiro? É que você não perca a humanidade, originalmente, né? Depois vão inventar as trilhas e tudo, e vai subverter um pouco isso, mas a proposta original de Vampiro você é um monstro, mas o objetivo do jogo é que você se agarre à sua humanidade. Quando você perde a humanidade, você perde o personagem, perde o boneco, né? Então, lobisomem, você é um monstro, mas o desafio do jogo é você conseguir manter o controle sobre a sua monstruosidade, sobre a sua fúria, né? Em mago, você precisa evitar a ubris, você precisa evitar a arrogância, você tem o poder para moldar a realidade, isso potencialmente te torna uma pessoa arrogante, mas você precisa fugir da sedução do poder, não se deixar tomar pela ubris para não cair no silêncio, né? Você joga Change ali e você é a faísca de criatividade que sobrevive no mundo, e você precisa lidar com a banalidade do mundo, com a apatia do mundo, com a descrença, com a falta com o marasmo. Então, o Mundo das Trevas, ele dialoga muito conosco, pessoas indígenas, pessoas negras, porque nós estamos acostumados a sermos tratados como os monstros. No mundo real, nós já somos tratados como os monstros. Nós somos tratados como aqueles selvagens, aqueles que precisam ser temidos, aqueles que podem cometer atrocidades, né? Os canibais, os sem moral, os sem Deus, sem fé, né? Então, os sem reis, sem lei, né? Então, historicamente, nós somos desumanizados, nós somos reduzidos a monstros. Então, isso dialoga muito. A proposta do jogo, ela dialoga muito com a gente. Acho que por isso que desenvolveu um fascínio tão grande que conseguiu reunir um grupo de fãs desse universo para trazer o seu olhar sobre esse universo, né? Que foi
ainda, né? Ainda tem amigos, queridos, parentes que estão lá na Brasil in the Darkness fazendo esse trabalho, né? Eu não pude continuar a sair agora recentemente, mas convido, né, você e seu público a conhecer o trabalho da Brasil in the Darkness, né? Tem uma página no Instagram, tem uma revista digital no Medium, tem muita coisa publicada, muito material interessante com essa abordagem, mas aí numa abordagem contemporânea, né? Não é do mundo antigo, mas tentando trabalhar esse elemento no cenário de fantasia. Mas ainda dialoga com essa questão dos povos originários, de como é a realidade deles hoje em dia, né? Sim. Entendi. Isso. Porque... Pode falar. Porque também é uma coisa também, né, parente? É que quando se fala de indígena, as pessoas elas sempre se referem ao passado, né? Isso é uma coisa que nos incomoda também. Porque, por exemplo, eles dizem assim, eu tô aqui hoje diante de vocês, né? E eu tô de camisa, tô de óculos, tô falando através de um celular. Ainda hoje, em 2025, tem gente que diz assim, isso não é índio porra nenhuma, pô. Isso é índio. Índio de celular, índio de smartphone, né? Cadê o teu cocá? As pessoas cobram, né? Meus parentes até dizem assim, ele fala, por aqui, branco só respeita índio de cocá, porra. Tem que botar um cocá na cabeça na hora que tu vai falar pros brancos aí, bota um cocá no rosto, porque senão eles não respeitam. Porque quando se fala de povos indígenas, muitas vezes tem essa necessidade de remeter a um passado que é quase sempre um passado caricato, né? Caricaturado, fantasioso, ridículo, né? Folclórico, né? Porque folclórico no dicionário, né? É isso também, é ridículo, é caricato, é risível, né? E a verdade é que da mesma forma como os brancos, os pariuá, os não indígenas, hoje andam de carro, falam de celular, né? Não andam mais por aí a cavalo ou caravela, nós, povos indígenas, também temos, e afrodiaspóricos, né, os negros também, de uma forma mais óbvia, talvez até, a gente está presente hoje, né? Hoje ainda no Brasil, nós somos mais de 300 povos diferentes, povos indígenas diferentes, mais de 270 línguas diferentes, né? Somos pelo menos aí no último censo de 2022, quase 1,7 milhões de indígenas ainda sobrevivem, né? Depois de mais de 500 anos de invasão. Então, tem isso também, sabe, parente? Um sentimento que eu tenho... Pode falar, doutor. Não, pode ir. Eu falo que o sentimento que eu tenho, muitas vezes, você falou, a gente, muitas vezes, quando vai falar das questões, a gente tem essa visão, tanto que a gente chamou para essa questão, mas também por falta de informação, às vezes. Daí eu até queria saber de ti, tu tem alguma referência de leitura pra poder a gente arrumar ganchos, né, que a gente chama de ganchos de aventura, pra poder mestrar, mesmo falando sobre essa relação dos povos originários hoje em dia com o que aconteceu anteriormente, que é possível não ter essa ligação, algo que possa servir de inspiração para isso? Porque, pelo menos na minha experiência, tentando narrar alguma coisa desse tipo, faltava muitas vezes referência. Então, por exemplo, eu quero narrar alguma coisa que queira sair do estereótipo, ou até mesmo daquele momento em que tá acontecendo a invasão, que é o que muitas vezes as pessoas, por mais contato, acabam ligando. Tem até um jogo da nossa América do Sul aqui, não vou lembrar o nome dela agora, acho que é Aztec o nome, que você joga durante a colonização espanhola, né? A gente não teve isso muito claro no Brasil, a gente teve um período isso aconteceu, mas tu tem alguma referência que pessoas que estão vendo e querem mestrar baseado na nossa cultura da América do Sul possam usar de referência para isso? Eu acho, assim, sabe, parente, tipo, a gente tem um problema sério ainda, eu posso, especialmente aqui no Brasil, né? Eu posso falar mais pelo Brasil, que eu nunca nem saí daqui, desse país, mas o grande problema, o grande empecilho é porque as pessoas não conhecem mesmo, né? É a ignorância. Isso é um problema. Apesar de nós termos no Brasil uma lei que desde 2008 determina, que é a Lei 11.645, né? De 2008, que ela determina a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena e afrodiaspórica em todas as escolas de ensino fundamental do Brasil, essa legislação ela não é cumprida, nunca foi cumprida. Então, as pessoas não conhecem, as pessoas elas ignoram amplamente ainda e encontram dificuldades em acessar material que esclareça sobre
o que são povos indígenas, qual é a realidade dos povos indígenas hoje, como foi o processo de invasão colonial desse continente de Abya-Yala, por exemplo, e se perpetua mitos, fantasias, ficções como verdades inquestionáveis, assim, por exemplo, como que o Brasil tem 500 anos, né, que o Brasil surge do encontro quase que harmônico entre 3 raças, que é o negro, o branco e o indígena, né? Então, que é tudo um monte de balela, né, de papo furado. Porque, por exemplo, o Brasil, na verdade, ele é uma nação muito recente, né? Por exemplo, provavelmente vocês aí no Sudeste não sabem disso, né? Mas durante a maior parte da história, disso que se chama de história do Brasil, desses 500 anos de história, de 1500 até hoje, né? Mais de 500 anos, não houve uma única colônia portuguesa na América do Sul. A maior parte desse período, houveram 2 colônias portuguesas na América do Sul. Houve um momento em que houve 3, inclusive, né? Que era a colônia do Brasil, que pegava a maior parte do Nordeste e o Sudeste, que chegou a pegar do Ceará até o Amazonas, né? Uma parte do Nordeste, uma parte aqui do Norte, o Norte inteiro do que é hoje o Brasil, e uma parte do Centro-Oeste. E, por mais de 200 anos, né, houve essa separação. Por exemplo, nós, aqui, eu estou falando aqui de Belém do Pará, nós não estávamos inclusos nas capitanias hereditárias, né? A gente estudou as capitanias hereditárias lá, na origem da colonização portuguesa, e a Amazônia não estava incluída no território português. Toda a Amazônia brasileira, ela estava do outro lado da linha de Tordesilhas. E o processo de ocupação portuguesa da Amazônia só vai começar no século XVII, né? E aí, por exemplo, então, isso que se chama de Brasil, essa invenção do Brasil, pela maior parte da sua história, se reduziu ao Nordeste e ao Sudeste. Não incluiu o Norte, o Sul e o Centro-Oeste. E nós, aqui no Norte, aqui na Amazônia brasileira, nós temos uma história de séculos de autonomia em relação ao Rio de Janeiro, ao Brasil, né? Tanto que aqui, por exemplo, no século XIX, quando estouram as revoluções regenciais, né? As rebeliões regenciais, e começa por aqui, pela cabanagem, né? 1835, aqui no Grão-Pará. Os patriotas aqui, o Jornal dos Patriotas aqui não era o brasileiro, era o paraense. Porque o Pará, inclusive essa identidade paraense, ela não se resumia ao que é o estado do Pará, né? O Grão-Pará era toda a Amazônia brasileira, toda a região aqui incluía o Pará, mas também o Maranhão, o Amazonas, o Amapá, né? O norte do Mato Grosso. Então, o Pará, o Grão-Pará, o Grande Pará, era toda essa região da Amazônia brasileira. E tinha uma identidade própria, né? E que em grande parte ainda se mantém muito diferente a nossa identidade cultural aqui no norte, com a de vocês aí no Brasil, né? Galvão Bueno, quando vem o jogo da seleção aqui em Manaus, ele diz, né, no Brasil, mais ou menos nessa época de julho, né, quando ele vem narrar no Brasil, ele diz assim: no Brasil é inverno, mas aqui na Amazônia é verão, né? E é verdade. Aqui, por exemplo, quando vocês aí estão em inverno, a gente está aqui, a nossa cultura, a gente diz que a gente está no verão, porque é quando o tempo é mais quente aqui, né? Esse período de julho a dezembro. Então, e quando vocês aí estão no verão, é quando as temperaturas são mais amenas aqui, a gente chama de inverno amazônico, né? Então, a relação entre o Brasil, por exemplo, a relação entre o Brasil e a Amazônia brasileira, né? Até hoje ainda é uma relação de colônia, né? Uma relação colonial. Tanto que a gente está discutindo hoje aqui, por exemplo, a exploração do petróleo na foz do Rio Amazonas. Nós estamos discutindo aqui rasgar mais uma vez a floresta para construir uma ferrovia para que o minério seja arrancado das terras indígenas aqui na Amazônia para enriquecer os Faria Limers aí em São Paulo, né?
Como Então- no passado enriqueceu figuras como Eike Batista e tal. Então tu acredita que isso. trazer isso pra uma mesa, por exemplo, de vampiro, em que tem essa sociedade dentro da região que vai enfrentar esse tipo de questão dos pessoas indo explorar a região, é um bom plot na sua visão? Sobre referências, Uhum. eu, assim, infelizmente, o que é preciso? Específica sobre jogo, tem muito pouco. Sim. Referências específicas para jogo. As melhores que eu posso dar são as da Brasil in the Darkness. Infelizmente, Que não precisa nem ser sobre. Não precisa nem ser sobre o jogo especificamente, mas, por exemplo, você deu o exemplo Não, das pois é. histórias. Pode falar. Agora tem, por exemplo, tem literatura para Uhum. Inglês de Souza, por exemplo, que é uma literatura. Tem os Contos Amazônicos do Inglês de Souza, Dalcídio Jurandir, que é um autor literário muito famoso aqui no norte e tal, imaginário sobre essa cultura amazônica, indígena. Tem Márcio Souza, jornalista, historiador, que fala sobre a pré-história da Amazônia, dos povos indígenas antes da colonização europeia. Tem 1499, né, que é um livro, esqueci agora o nome do jornalista, O Laurentino? famoso, que divulgador científico. Não é o Laurentino, né? Não, é o Brasil antes de Cabral, 1499, o Brasil antes de Cabral. Esqueci agora o nome do autor, mas é um livro tudo muito bem. interessante também para discutir essa questão. De filme, eu recomendo muito também, particularmente, né, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, a leitura de autores indígenas, né, como o meu parente Daniel Munduruku, Ailton Krenak, Davi Copenaua, Eliana Potiguar, Márcia Cambeba, né, literatura indígena, acho que contribui muito também para trazer esse imaginário, esse olhar. Tem produção audiovisual também, né? Eu também trabalho com cinema. A gente tem obras aí de cineastas indígenas. Eu gosto muito particularmente do trabalho da Olinda Tupinambá, perdão, que aborda temas, por exemplo, como a caipora, né? A caipora o olhar, a partir de um olhar indígena, que não é esse olhar colonial. Fiquem longe sempre que possível dessas figuras, tipo, que tem um olhar muito colonial sobre o Brasil, na minha opinião, tipo Monteiro Lobato ou Câmara Cascudo, né, que eu particularmente detesto, assim, uma visão muito caricata, muito estereotipada sobre cultura originária do Brasil. E tem também produção audiovisual, também tem mesmo filme hollywoodiano, assim, que eu acho que é interessante, né? Por exemplo, filmes que é interessante para explorar, tipo, mesmo de Bang Bang, né? Por exemplo, eu gosto muito de Rastros de Ódio, do John Ford, que é um filme de Bang Bang já revisionista, que eu acho muito interessante para trazer, né? Para esse contexto das colônias brasileiras durante essa época da invasão, né? Tipo, uma comunidade das povos originários enfrentando a invasão que tá vindo, por exemplo? Porque tipo assim, para nós, né, parente, a gente tem dificuldade de trabalhar muito com essas fronteiras também, essas delimitações, né? Porque, por exemplo, se a gente vai pensar a América antes da colonização, não dá para pensar em América, né? Porque não, América é tudo uma coisa colonizador, né? Então, e aí é outra coisa, não dá para falar de América. Mas a gente chama de Abya-Yala, né? E embora haja muita diversidade nesse território, mas havia muito fluxo de pessoas também, né? Você tem, por exemplo, achados arqueológicos de muiraquitãs amazônicos lá nas ilhas do Caribe. E você vai achar na arqueologia, por exemplo, machados de lâmina de obsidiana vulcânica aqui na Amazônia, que vieram da América Central para cá, né? Porque havia fluxo de pessoas, havia comércio, tinha a civilização marajoara aqui no Pará, na Ilha do Marajó, que era uma civilização muito avançada do ponto de vista do colonizador europeu, né? Então é bem complexo.
Até para fazer talvez alguma história que tem esse fluxo entre duas culturas e às vezes e às vezes não, entre as culturas da grande, dessa região que como Bençoe chamou de América, né? E aí entra um externo, né? O invasor no meio da questão e mexe com toda a política da região, né? Algo desse tipo, talvez? Mas por exemplo, obras como essa, o 1499, Brasil antes de Cabral, e toda a obra do Márcio Souza, eles falam muito sobre como a visão que a gente tem sobre os povos indígenas, a visão corrente, né, essa visão do senso comum, ela é enviesada. Porque, por exemplo, toda essa imagem que se tem sobre indígenas que enterravam bebês vivos, né, crianças vivas e tal, essa é uma imagem de uma sociedade que estava vivendo o seu apocalipse, né? É tipo assim, é que nem tu assistiu Walking Dead e achar que aquilo ali é um documentário sobre o auge da civilização ocidental, né? Porque a invasão europeia, ela desestruturou as relações sociais. O mundo que você vai ver a partir da chegada de Colombo aqui é um mundo em frangalhos. É um mundo desestruturado. Por exemplo, uma coisa que acontecia muito para nós, Munduruku, por exemplo, falando do meu povo, assim, mais especificamente. Quem não é indígena pensa que todo índio tem cacique. Pensa que cacique é uma coisa... foi índio, tem cacique e tal. Povos indígenas do Brasil... É uma estrutura comum, né? Nos povos originários. Exatamente. A palavra cacique, ela chega como uma palavra portuguesa. Foi o português que nos apresentou esse termo. Porque esse termo, cacique, ele é um termo de um povo da América Central, que eram os taínos, que eles se referiam às suas lideranças lá como cacique. O espanhol viu isso e disse, tá, entendi, cacique é o rei de vocês, né? Aí ensinou para o português que cacique era sinônimo de rei, e o português chegou aqui procurando, ele chegava numa aldeia procurando, quem é o cacique, quem é o cacique? E aí ele não encontrava, por exemplo, entre os Munduruku ele não ia encontrar, porque nós não tínhamos cacique. A gente tinha o sistema de governança, nós tínhamos 2 conselhos, era o Conselho dos Homens e o Conselho das Mulheres. O Conselho dos Homens tratava de tudo que era assunto externo à aldeia e o Conselho das Mulheres o que era interno. A liderança era assim, vai ter uma missão de guerra, elege um líder para comandar essa missão. Mas o líder que comanda essa missão não significa que ele vai comandar a próxima. Não significa que o filho dele tem direito nato a comandar e tal, como se tornou a instituição dos cacicados, né? Uma instituição absolutista, hereditária. Pois é, porque quem impôs o cacicado nesse formato que veio a ser foi o colonizador, porque o colonizador chegava e dizia, quem é o cacique? Aí, não tem? Então é o seguinte, mano, tá aqui pra ti, 6 mosquetes, 10 facões, 2 machados, e agora tu vai ser o líder dessa bagaça aí, entendeu? Não fechou com a gente, eles empoderavam o cara, davam as ferramentas. Pô, tu dá um machado na mão, um machado de ferro na mão de um parente naquela época, era como tu tá entregando uma ogiva nuclear na mão do cara, porque a gente demorava toda 5 região, dias, né? pra derrubar uma árvore. Tu demora 5 dias pra derrubar uma árvore com machado de pedra, e com machado de aço tu derruba 5 árvores em meio dia de trabalho. Acabou. Aí tu consegue devastar, tu consegue produzir madeira como nunca antes, extrair madeira como é uma forma que era impensável até então para nós. Isso desestabiliza tudo, fora as doenças, fora alimentar disputas interpovos e tal. É até curioso que essa nos jogos sociedade que a gente tem na mente do que Pode falar, desculpa. Então, por exemplo, tu vai pegar, tem arqueologia, hoje vai mostrar os estudos arqueológicos, antropológicos, e vão mostrar, por exemplo, que na região do Alto Xingu, antes da colonização europeia, tu tinha cidades com alto nível tecnológico, assim, muito superior às cidades europeias em questão de canais de irrigação, de tecnologia de saneamento nas cidades, com bosques agroflorestais para fornecer alimento, com mínimo impacto na vegetação circundante e tal. Então, cidades altamente tecnológicas, né, numa perspectiva
contemporânea que chegava a reunir milhares, né? Às vezes dezenas de milhares, 20 mil pessoas, 10 mil pessoas em áreas ali no Alto Xingu, dos ancestrais do que são hoje o povo cuicuro. Aí você vai hoje lá no Parque do Xingu, vocês vê o cuicuro vivendo em aldeias precárias, pequenas. Aí tu pensa que eles estão vivendo assim há séculos, mas não. Os cidades que, pelo processo da violência colonial, se perdeu o conhecimento, essa cultura, essa possibilidade, né? Como tipo assim, vocês estão preocupados com o fim do mundo hoje, né? Discute-se muito o fim do mundo hoje na sociedade aí fora. Mas o nosso fim do mundo, o nosso apocalipse, aconteceu há 500 anos já, né? Faz 500 anos que nós estamos vivendo o pós-apocalipse. Isso é algo para se levar em conta, né? Quando se planeja num cenário pré-invasão ou durante a invasão e tal. Então, que como você falando sobre todo esse contexto, eu fiquei imaginando esse tipo de história. Tipo, você tá num cenário em que era um povo que vivia de uma maneira. Isso é até relativamente comum no cenário que a gente joga de RPG. E aí chega uma força externa pra ocupar e o que desmonta toda a estrutura de poder. Então, foi o que muita coisa você quando me passou pra gente contexto, me deixou curioso disso. E aproveitando, a gente tá finalizando a live, mas tem uma coisa que fico muito curioso. Você comentou da diferença da estrutura de poder dos Munduruku, que é a sua família, e é algo que eu vejo se repetir muito de cenário de fantasia, que quando não tem uma figura de rei, também tem algo análogo. Tem alguma outra estrutura de governo entre os povos que você conheça, ou algum tipo, que pode ser usado como inspiração também? Algo que você acha interessante da maneira que funcionava? Ou que funciona ainda? Não, pois é, porque, por exemplo, havia muitas formas, né, de organização. Ainda há, por exemplo, há sociedades em que o poder político ele é mais exercido pelas mulheres, né? Tem povos que são matrilineares, né, que funcionam numa outra lógica e tal. Tem povos que já têm uma estrutura mais patriarcal mesmo, mais da masculinidade. Tem povos que têm, sim, uma liderança mais centralizada, outros é mais diferente. Por exemplo, é como tu comparar. Porque, inclusive, é preciso levar em conta que índio não é tudo a mesma coisa, né? Indígena não é tudo a mesma coisa. Por exemplo, não dá para comparar um Inca, um Quechua, um Aimara, com um Munduruku. Nós, Munduruku, por exemplo, originalmente, nós somos um povo de caçadores nômades e coletores. Somos caçadores e coletores nômades, que nos organizamos de uma forma completamente horizontalizada. As sociedades pré-incaicas, lá nos Andes, né, Tijuanaco, outros. Eu acho que o Caio tivemos mais um pré-incaicos nos Andes, eles já tinham muito. Tá falando, deixa ele cair, vou dar uns minutinhos pra voltar. Bom, gente, só pro povo da live, eu também acabei de cair, minha luz piscou. Aparentemente, nosso convidado também caiu. Vamos esperar um pouquinho pra poder... Foi. Agora foi. Sim. Pois é, porque, por exemplo, mesmo antes da colonização na live europeia, eu tô ouvindo ele, eu não tô ouvindo ele aqui. Haviam povos que já se organizavam aqui em uma lógica colonial. Por exemplo, em uma lógica próxima à forma de estar no mundo, ao estar no mundo do colonizador. Por exemplo, os maias, os impérios andinos, né? Principalmente nos Andes e na América Central, mas também aqui na Amazônia, na Ilha do Marajó, no Alto Xingu, na região da Bolívia. Nós tínhamos sociedades urbanas com poder político centralizado, com exércitos profissionais, com produção agrícola e excedente, e que inclusive dominavam outros povos, né? Por exemplo, eu recomendo sobre isso um filme bem instrutivo, é Apocalipto, do Mel Gibson, né? É uma boa referência para ter em mente. Essa é uma realidade que já estava presente aqui também. Mas existem páginas, no extremo norte da Europa. Bom... Agora eu tô ouvindo ele, mas eu tô te ouvindo ainda. A gente tá te ouvindo, eu ouvi até o final do filme do Mel Gibson. Também. Porque pra mim aqui parece que é vocês que caíram.
Então, eu acho que agora inverteu. Daí eu acho que agora parece que a gente caiu pra você, mas parecia que você tinha caído pra gente. Ah, entendi. Tô na live? Que- Bom, Tá tudo bem. então, como estamos nos nossos finalmentes por aqui, já que vamos fazer uma pequena rodada final, que basicamente a gente vai te fazer uma pergunta, e aí é uma resposta mais simples, mais sucinta, porque, enfim, é o que nem falou, rodada final pra gente ter um fechamento pra esse tópico. Em relação ao que tudo foi falado e tudo mais, se você tivesse que dar uma ideia de uma mesa de RPG, do sistema que você quiser, colocar uma premissa, como seria esta premissa para colocar numa aventura? Como é que seria? Cara, eu tenho muita vontade, um jogo que eu acho muito subestimado e que eu queria explorar muito essa ideia da antiguidade em Abiyala, antes da invasão, seria a Múmia. Múmia do Mundo das Trevas, Múmia, a Ressurreição, sabe? Eu acho que fazer uma narrativa, uma campanha sobre um cenário antes da invasão, prevendo o que viria a partir da invasão europeia e tal, e as consequências que viriam, e tentando, de alguma forma, se preparar para isso, né? Se preparar para o que está vindo e tal, e ser encarado com descrença. É uma aventura pré-apocalíptica, onde o apocalipse fosse a invasão, entendeu? Acho que seria uma boa jogada. Eu acho que Múmia poderia ser interessante explorar isso com Múmia, a Ressurreição. Realmente, uma boa premissa. Gustavo, você tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Por aqui, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo. E, cara, boa parte das perguntas que eu tinha em questão de me deixar mais curioso, como rodar esse tipo de coisa, ele respondeu durante a live. Então, pra mim, foi muito bom que me veio algumas coisas na cabeça. Mas, mais especificamente, eu queria saber de ti, o que tu acha que é a maior coisa que você tem que ter cuidado quando vai falar desse tipo, quando não se é dos povos originários. Por exemplo, eu quero mestrar me baseando nisso. Qual é, por exemplo, estereótipo que eu tenho que tomar mais cuidado? Algo específico, de isso aqui é o que deixa a gente mais chateado, que deixa a gente, que é uma erro que a gente mais vai cometer. Qual é o exemplo que você pode dar disso? O exemplo, o que você pode sugerir a gente tomar cuidado? Os meus parentes, eles vivem me chamando a atenção, porque eles falam assim que a natureza nos deu 2 orelhas e uma boca, que é pra gente ouvir pelo menos 2 vezes mais do que fala. E aí eles reclamam de mim porque eles dizem que eu falo muito, e eu falo muito mesmo. E eu digo assim, parente, eu falo, a ancestralidade me obriga a falar, porque nós já silenciamos muito tempo, por muito tempo nós fomos silenciados. Pessoas indígenas normalmente não estão muito de falar. Os meus parentes, eles observam assim, quanto menos confortável eles estão, quanto pior as coisas estão, mais calados eles ficam. E assim, quando tu vê um indígena muito caladão olhando, é porque ele não tá gostando do que ele tá vendo, sabe? E eu sou o contrário, por exemplo. Por isso que eu sou Poraquê, né? Eles me chamam de Poraquê por causa disso. Poraquê é uma presença incômoda. Ninguém quer entrar a choque, né? Ninguém quer entrar, então Poraquê incomoda. E eu incomodo porque eu falo. E eu falo o que me incomoda. E eu acho que o não indígena, ser respeitoso, você quer fazer a coisa como se deve, ouça pessoas indígenas, leia pessoas indígenas, aprenda, porque o não indígena tem muito a aprender se ele souber ouvir. Perfeito, pra mim tá maravilhoso. Tá falando? Não, perfeito. Eu tava aqui mutado. Desculpa. E é isso, gratidão. No Tupi Antigo a gente fala assim, Cuecaturreté, em Munduruku a gente diz Chipatichan. Gratidão. Pô, muito obrigado. Enquanto isso, vamos só falar rapidinho do nosso jabá, que é o Lendas de Serração. Basicamente, é o nosso querido projeto onde você, que é querido telespectador, pode participar de mesas que estão sendo narradas por membros do movimento RPG. Douglas, me lembre, vocês conseguem através da chave no movimento, correto? Eu ainda estou meio confuso com isso. Não. São os... Não. Existe lá dentro do site do Movimento RPG, acessa aí, lendadeserração.com.br, você vai ter
Na verdade, não é esse o link também. É lendadeserração.mrpg.com.br. Eu vou deixar o link no chat. Aí. Bom, se vocês acessarem lá, vocês vão ver todas as informações que vocês precisam para acessar o Lendas de Serração. Mas é muito simples, é só você entrar na loja do Movimento RPG, tá? É loja.movimentorpg.com.br e simplesmente você vai ter lá um item para comprar que é a essência do Metaparasita. A essência do Metaparasita é como se fosse uma chave. Com essa essência você vai ter um código. Esse código você entra em contato com o narrador você passa esse código pro narrador e o narrador então vai narrar para você ali. Esse código é de uso único, né? Então usou uma vez, ele acaba. E a ideia é que se você é assinante do patronato, você ganha todos os meses. E existem formas de você ganhar mais de uma essência. Enfim, é só acessar lá o site. Tem todas as informações lá bonitinhas para vocês. Perfeitamente. Muito obrigado por complementar aqui, Douglas. Será que ele caiu de vez? Eu acho que ele caiu de vez, porque eu não tô nem vendo mais ele nem tentativa de entrar. Bom, eu vou deixar os links do Por aqui, tanto no o Instagram pessoal dele, como o do projeto que ele citou algumas vezes, que é o Brasil in the Dark. BR The Dark, é isso, Brasil in the Dark. Vou deixar os dois para a galera que tiver interesse em saber um pouco mais, certo? Tanto na Twitch, quanto no Instagram, quanto no YouTube, perdão. Deixei os dois links aí. E, bom, gente, eu acho que é isso. Eu acho que foi um papo muito legal, muito significativo, né, pra gente, como povo originário, né, como representante. Eu acho que o Por Aqui mandou muito bem, falou coisas muito importantes pra galera que precisa, como é que eu posso dizer, que quer narrar aí, narrar de forma respeitosa, né? Achei que foi muito legal conta disso. Infelizmente, ele não está online, mas realmente eu tô tentando dar uma enrolada aqui pra ver se ele entra, mas ele realmente caiu. Tava com uma chuva muito forte lá de onde ele tava falando e pode ter sido alguma coisa que... Deve ter caído. Pois é, mas enfim. Bom, Detona, deixa nas tuas mãos aí. Bom, é isso, gente. Muito obrigado para aquele que assistiu, vai assistir ou está assistindo. Agradeço profundamente por estarem aqui escutando este humilde podcast. Gustavo também, muito obrigado por mais uma vez participar. Voz do Além, cujo nome é Douglas também. Obrigado pelo complemento, por tudo aqui também, pelo seu trabalho incrível nos bastidores. E é isso, galera. Muito obrigado e até a próxima live. E valeu! E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.